Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero começar o dia profetizando, porque hoje é um dia profético, 7/7/2026. Louvado seja o nome do Senhor. 7, para quem não conhece, é o número da perfeição do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Aquele que permite a guerra e põe fim na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero profetizar que nenhuma palavra de maldição, nada contrário que vier contra a minha vida, contra a tua vida, prevalecerá. Porque a palavra do Senhor vai dizer: não vale encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Toda palavra proferida, escrita, lançada ou vento enterrada contra a minha vida, contra a tua vida, não prevalecerá. Todo prato de que dá renovado já está quebrado no nome do Senhor Jesus. Toda macumbaria, feitiçaria, encantamento, tudo de ruim, ó, tá bem longe, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na palavra do Senhor, que se encontra lá em Marcos capítulo 31, que diz o sermão profético. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo a ver. Deus, antes de fazer alguma coisa, ele dá sinais. Ele revela aos profetas o que ele vai fazer. Antes, ele revela aos seus profetas. Só para confirmar os vídeos que eu já tinha postado antes. Vamos lá? Tá lá de Marcos, né, no capítulo 31, do versículo 1 em diante, que vai dizer: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedra, que construções? Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sob pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Que não seja derrubada. Louvado seja Deus. Vamos lá no versículo 3, continuando. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhe: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assuste. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tenho falado, né? Foi que dia? Já tem, acho que é 2 dias, né? Que eu postei aquele vídeo ali, então, guerra, né? Não é o fim, mas Deus, ele dá sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Vocês estão vendo, né? Sinais estão acontecendo. Estejam sobre aviso, porque as pessoas os enganarão aos tribunais, entregarão aos tribunais, louvado seja o nome do Senhor, e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Vamos lá no versículo 16, vai dizer, do 10, vai dizer: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem você para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas digam o que lhe for necessário naquela hora, porque não são vocês, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei essa palavra aqui ontem, né? Quem lê Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia tem tudo que é minha vida, que eu preciso, que você precisa. Basta você meditar na palavra do Senhor aqui, ó. Quando, pois, levarem você para os entregar, não se preocupe com o que irão lhe dizer. Quando levarem você para de um juiz, quando levarem você por algum momento, em alguma situação, não se preocupe, porque quem coloca a palavra na nossa boca é o próprio Deus. Quem vai falar por mim é o Espírito Santo. Quem vai falar por você, se você estiver firme na rocha que é o Senhor Jesus, obedecendo, fazendo a vontade dele, não vai ser você que vai abrir a sua boca. Você não precisa estudar teologia e nem muito menos fazer advocacia. É bom? É, porque temos que pegar o diploma. Mas quem vai falar ali é o Espírito Santo que vai responder por você. Eu falei isso ontem de ontem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, antes de fazer, ele revela e ele testifica na palavra dele. Continuando,
mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte, outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é permanecer. Vamos permanecer na rocha que é o Senhor Jesus, firme e forte, obedecendo ao Senhor e fazendo tão somente a vontade dele. Como eu falei em alguns vídeos atrás, Deus, antes de fazer alguma coisa, ele revela aos profetas dele, porque Deus ele não vai contar os segredos dele a qualquer pessoa, não. Tem os separados, os escolhidos para trazer a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ao profeta sai do coração de Deus para a boca do profeta. Então, antes de ele fazer qualquer coisa, ele vai revelar aos profetas, para que o profeta anuncie, ele vai dar sinais. E já está tendo sinais de guerra, né? Deus já está dando os sinais do que ele vai fazer. Então, missionário, o que a gente tem que fazer? Arrepender-se. Mais uma vez, eu digo e repito, arrependei-vos dos seus pecados. Enquanto há tempo, porque os sinais estão aí. A cada dia vai se confirmando aonde, missionária? Na palavra do Senhor. Ela que é viva, eficaz, salva, cura e liberta. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Já vou estar ministrando mais alguns capítulos, porque Deus, ele hoje, ó, o céu está aberto. Hoje é uma data profética. Daqui a pouco eu vou derramar mais um pouquinho do pão para a gente poder se alimentar. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus e bom dia. Deus abençoe. Em nome de Jesus.